Bem, este tipo só pode ser um como se a ciência fosse um dogma, como se houvesse uma só voz na ciência, como se toda a gente seguisse uma coisa que é única e imutável, pois a definição de ciência é exatamente o oposto. Ana Gomes convidou para uma conversa pela internet um membro do governo de António Costa. Numa referência indireta a André Ventura, o ministro do Mar pediu aos eleitores para penalizarem os candidatos presidenciais que negam a ciência e constroem populismos. Meus caros, Gomes, a candidata do... Eu sinceramente não sei que alcunhas lhe hei de atribuir, porque elas podem ser tantas e tão variadas que qualquer uma, se for só uma, é redutora. A mulher é um catálogo, é uma enciclopédia de alcunhas, porque ela presta-se a tudo, barracas não lhe faltam, cada vez faz pior, de maneira que é muito difícil utilizar só uma com desprimor para as outras. Então, ela diz que foi falar com o ministro do Mar. Bem, mas o Mar tem um ministro? A última ministra que eu me lembro que havia do Mar era mulher de um outro ministro num governo que tinha mulheres e maridos e filhos no mesmo governo, que era o anterior de Costa, o governo mais nepótico do mundo. O Ventura diz que este é o governo mais corrupto de Portugal. Eu não sei se é, porque eles são tão corruptos e são tantos que é difícil descobrir qual será o mais corrupto, mas o mais nepótico era o anterior. Era pais, era mães, maridos, mulheres, primos, cunhados e filhos. Havia tudo. Nepotismo era ali o catálogo todo. Bom, mas então parece que há o ministro do Mar. Eu fiquei muito admirado, porque nem eu, e de certeza que nem 10 milhões de portugueses conhecem esse ministro do Mar. Espero que o Mar ao menos o conheça. Mas o mais lindo é que ele recomenda o voto. Ele recomenda aos portugueses o voto em determinada orientação. Ora vejam, isto é maravilhoso, isto vale tudo. Para mais uma conversa online, desta vez em volta das alterações climáticas. Nem preciso de espelho. Limpo batom 50 anos em batom vermelho. Tempo suficiente de vida pública para o amigo e antigo colega de Ana Gomes, em Bruxelas, fazer o seguinte resumo. A Ana é uma diplomata particularmente lutadora. Pelos vistos, o tal ministro do Mar é este é que é o ministro do Mar, este. Persistente e iluminada. Ai, iluminada é. Até ofusca o sol com tanta luz. O político português que o ministro do Mar considera dever ser penalizado pelos eleitores. Ora, ouçam bem o que este atado diz que os portugueses devem fazer. Os portugueses devem fazer o que ele manda. Os cidadãos de países democráticos devem eleger líderes que tomam decisões alinhadas com as recomendações científicas e penalizar aqueles que negam a ciência e constroem os populismos promovendo as falsas notícias, as prós-verdades e as crenças pós-factuais. Bem, este tipo só pode ser um como se a ciência fosse um dogma, como se houvesse uma só voz na ciência, como se toda a gente seguisse uma coisa que é única e imutável, pois a definição de ciência é exatamente o oposto. A ciência constrói e construiu o conhecimento até hoje mediante pessoas que vieram, cientistas que vieram, pensadores que vieram a dizer calma, que isso é capaz de não ser bem assim. Olha aqui esta minha hipótese, olhem este novo caminho, olhem aqui esta nova solução. E foi assim que a ciência foi progredindo. Não é com dogmas como esta quer fazer impingir a todos. Pensamento único. Todos têm que pensar assim porque a ciência é só única. Quer dizer, todos os cientistas do mundo pensam da mesma maneira. Quer fazer com que os portugueses sejam ainda mais do que o que ele pensa que são. O tempo é de viragem porque a humanidade vai ter de responder já aos desequilíbrios ecológicos criados durante séculos. Desequilíbrios ecológicos criados durante séculos. Está a falar de quem? De que espécie é que está a falar? Da humana, não. A humana, a Revolução Industrial tem 100 anos, pouco mais. Estamos a falar de quê? Quais séculos? Se estão a querer atribuir à humanidade, a fim de receberem 30 e tal mil milhões de euros por ano, de impostos e taxas e taxinhas, os desequilíbrios ecológicos, então está mal, porque só podem atribuí-lo nos últimos 100 anos. E nem isso. Revejam lá melhor essa coisa que é claro que é preciso dinheiro, não é? Para os cofres de Estado, mas não podem ser assim tão bacocos a mentir aos portugueses. Um bocadinho mais de rigor, faz favor.